Você já parou para pensar que as pernas são como a linha de frente da sua saúde? É nelas que o corpo revela os primeiros sinais de que algo mais sério pode estar acontecendo. Não é exagero dizer que a morte pode começar nelas, não porque as pernas em si sejam frágeis, mas porque elas são o espelho da circulação, do coração e até do risco de doenças que a maioria só descobre quando já está tarde demais. Depois dos 50, 60, 70 ou 80 anos, ignorar esses sinais é como fechar os olhos para um alarme que toca bem na sua frente. Muitas vezes, antes mesmo de um câncer avançado ser diagnosticado, o corpo já deixou pistas nas pernas. Pode ser uma dor insistente, um inchaço que não desaparece, uma mudança sutil na pele. Pequenos detalhes que parecem banais, mas que na verdade são recados ocultos, escritos onde ninguém costuma olhar com atenção. As pernas, silenciosas, guardam a memória da circulação. Elas mostram quando o sangue não flui como deveria, quando os vasos estão sobrecarregados, quando o sistema inteiro pede socorro. É por isso que, se você aprender a interpretar esses sinais, pode literalmente mudar o rumo da sua vida. Agora, antes de continuar, verifique se já está inscrito no canal para não perder os próximos vídeos, porque esse conhecimento pode ser decisivo para a sua saúde. E eu quero a sua opinião. Se você acredita que as pernas são o primeiro alerta, comente a palavra alerta. Mas, se você acha que o verdadeiro problema só aparece quando já é tarde demais, comente a palavra tarde. Quantas vezes você já sentiu aquele peso nas pernas no fim do dia e pensou, é só idade, é normal? Esse é o engano mais perigoso que um homem maduro pode cometer. A dor que insiste em voltar, aquela sensação de ardência ou pressão, não é simples cansaço. É um código, um recado silencioso de que os vasos estão sofrendo. O corpo não fala com palavras, ele fala com sinais. Quando a circulação está comprometida, o sangue encontra o obstáculo. O fluxo, que deveria correr livre, começa a enfrentar barreiras invisíveis. E essas barreiras inflamam tecidos, sobrecarregam nervos e transformam o simples ato de andar em um lembrete diário de que algo maior está acontecendo por dentro. É exatamente nesse ponto que muitos confundem o perigo com rotina. Colocam a culpa no excesso de atividade, no sapato apertado, no dia quente. Mas a ciência mostra que dores persistentes nas pernas estão ligadas a processos inflamatórios que aumentam o risco não só de doenças cardiovasculares, mas também de câncer. O corpo, na sua inteligência, está gritando antes que seja tarde demais. Preste atenção, quando a dor é repetitiva, quando ela não melhora com repouso, quando parece vir sempre no mesmo lugar, não é preguiça do corpo. É o corpo exigindo investigação. É a chance de descobrir cedo o que poderia ser fatal se ignorado. Se essa mensagem fez sentido para você, aproveite e curta este vídeo agora mesmo. Isso ajuda a levar essa informação a mais pessoas que, como você, podem estar vivendo com sinais que não sabem interpretar. O corpo raramente inventa sintomas. Quando um tornozelo amanhece inchado, quando a panturrilha parece maior do que a outra, não é apenas um detalhe estético. É como se o organismo estivesse escrevendo, na própria pele, um relatório invisível do que acontece por dentro. Esse inchaço, que muitos atribuem ao calor, à posição de dormir ou até ao excesso de sal, pode ser o reflexo de algo muito mais profundo. O sangue preso em um ponto onde não deveria estar. É a circulação perdendo sua fluidez natural, criando bolsões de estagnação. E onde há estagnação, há risco. Um dos maiores perigos escondidos nesse sintoma é a trombose. Um coágulo formado na perna não fica restrito a ela. Ele pode viajar pela corrente sanguínea, atingir os pulmões, o coração ou o cérebro. O que começou como um tornozelo inchado numa manhã qualquer, pode se transformar em uma emergência que muda destinos. Mas existe ainda um detalhe que poucos comentam: o inchaço crônico. Aquele que aparece e reaparece também pode ser um dos primeiros rastros deixados por doenças mais graves, inclusive o câncer. Tumores alteram a forma como o sangue circula, pressionam vasos, desequilibram a delicada rede que sustenta o corpo. O inchaço, nesse caso, não é o problema em si, mas o eco de algo maior. É por isso que observar as pernas é como ler um diário oculto da sua saúde. A cada manhã, diante do espelho, elas podem estar revelando mais sobre você do que qualquer exame de rotina. Basta aprender a decifrar os sinais. Assim como as pernas revelam segredos ocultos da sua saúde, a vida íntima também guarda sinais que muitos homens preferem ignorar. No meu livro digital, Redescobrindo a Intimidade, Sexualidade Saudável, após os 60 anos, eu mostro como interpretar esses sinais, superar bloqueios físicos e emocionais e recuperar a vitalidade sexual com segurança e naturalidade. É um guia prático, pensado para quem não aceita envelhecer, apagando essa parte essencial da vida. O link está no primeiro comentário fixado. Acesse e descubra como transformar sua saúde íntima e fortalecer sua conexão no relacionamento.
pele é muito mais do que uma camada de proteção. Ela é um quadro vivo onde o corpo pinta sinais que, quando ignorados, podem custar caro. Nas pernas, essas mudanças de cor não aparecem por acaso. Uma mancha roxa que demora a assumir, áreas que ficam escurecidas, brilhos metálicos que surgem de repente. Tudo isso funciona como alarmes visuais que poucos sabem. Interpretar. Quando o sangue deixa de circular livremente, ele se acumula em pequenos pontos, altera a oxigenação dos tecidos e modifica a tonalidade da pele. É como se cada centímetro fosse um marcador de onde a saúde começou a falhar. O que parece apenas uma marca superficial é, na verdade, um reflexo de processos que acontecem nas camadas mais profundas. E há um detalhe ainda mais inquietante. Algumas dessas alterações de cor estão ligadas não apenas a problemas vasculares, mas a distúrbios sistêmicos mais sérios. O câncer, por exemplo, pode se manifestar através dessas pistas discretas. Ele muda a forma como o corpo produz e distribui células sanguíneas, deixa rastros de inflamação e altera o metabolismo da pele. Muitos homens, ao perceberem manchas estranhas, tentam esconder com roupas longas ou pomadas improvisadas. Mas esse gesto de disfarçar é como apagar o alarme sem resolver o incêndio. A pele fala, e quando fala através das pernas, quase sempre está tentando contar uma história que começa bem antes do diagnóstico oficial. Ignorar essas cores é como deixar de olhar para um mapa que mostra onde o perigo está crescendo, porque cada mancha, cada tom fora do normal, pode ser a primeira linha de um aviso que não deve ser silenciado. Subir um lance de escadas e sentir como se tivesse corrido quilômetros, parar no meio de uma caminhada curta para recuperar o fôlego, apoiar-se em algo para não perder o equilíbrio. Para muitos homens, isso é interpretado como sedentarismo ou idade chegando. Mas a verdade é mais profunda. A fraqueza súbita nas pernas pode ser um sinal de que o corpo não está recebendo o combustível vital que precisa, o sangue rico em oxigênio. Quando os vasos que alimentam os músculos começam a se estreitar ou entupir, cada passo se transforma em um desafio. É como se a perna estivesse pedindo energia e o corpo respondesse com silêncio. O resultado é aquela sensação de cansaço desproporcional, de músculos pesados, de forças que se evaporam de repente. Esse fenômeno tem nome: claudicação. É a forma técnica de dizer que o sangue não chega como deveria. Mas além da dificuldade de caminhar, ela revela um cenário oculto. A mesma obstrução que trava as pernas pode estar acontecendo no coração ou no cérebro. É o mesmo processo silencioso que leva ao infarto e ao derrame. E há ainda um detalhe que passa despercebido. A fraqueza recorrente pode ser um dos primeiros sinais indiretos de tumores que alteram o metabolismo, drenam nutrientes e enfraquecem o corpo sem aviso. O que parece apenas falta de exercício pode ser a primeira página de uma história muito mais complexa. É nessa sutileza que mora o perigo. Porque não é a escada que exige demais, nem a caminhada que se tornou impossível. É a máquina inteira que está perdendo eficiência. As pernas, nesse caso, são apenas o megafone que anuncia: algo dentro de você precisa de atenção urgente. Pouca gente imagina que as pernas podem ser a primeira testemunha silenciosa de um câncer. Mas a ciência tem mostrado que, em muitos casos, os sinais aparecem nelas muito antes de um diagnóstico formal. Alterações discretas, inchaço, dor persistente, mudanças na cor ou na sensibilidade, são pistas que o corpo deixa como se estivesse tentando avisar: algo maior está acontecendo. O câncer, ao crescer, não afeta apenas o órgão onde se instala. Ele bagunça todo o sistema de circulação e inflamação. Tumores podem pressionar vasos sanguíneos, dificultar o retorno do sangue das pernas ao coração, provocar retenção de líquidos e até criar coágulos. O que o homem enxerga no espelho: uma panturrilha mais inchada, uma pele endurecida, uma veia dilatada, pode ser o reflexo de processos internos muito mais sérios. É como se as pernas fossem um radar avançado, captam turbulências invisíveis que estão se formando no corpo. E ainda assim, a maioria ignora, atribui ao calor, à idade ou ao excesso de peso. Essa negligência é perigosa, porque quando os sinais se acumulam, o câncer já pode estar avançado, espalhando raízes silenciosas por todo o organismo. Os estudos mais recentes apontam que as alterações vasculares associadas a alguns tipos de câncer não são coincidência. Elas são parte do próprio mecanismo da doença, que altera a coagulação e a circulação como se estivesse redesenhando o mapa interno do corpo. As pernas, nesse contexto, não são apenas vítimas, elas são mensageiras. Por isso, quando algo nelas foge do habitual, não é apenas um desconforto passageiro. É uma chance única de perceber o problema cedo, no estágio em que ainda existe tempo de agir. Cada dor, cada inchaço, cada mancha pode ser um código de sobrevivência que o corpo escreveu nas pernas para não ser ignorado. As pernas não são apenas sustentação, elas são um mapa, um diário vivo onde o corpo escreve a sua história de saúde muito antes que exames caros e diagnósticos tardios revelem a verdade. Cada dor,
cada inchaço, cada mancha ou fraqueza é um código. E quem aprende a decifrar esses códigos ganha algo que não tem preço: tempo. Tempo para agir antes que uma trombose se transforme em tragédia. Tempo para perceber que um câncer pode estar se anunciando por sinais discretos. Tempo para fortalecer a circulação, evitar complicações e manter a independência mesmo após os 70 ou 80 anos. Ignorar esses sinais é como andar no escuro em uma estrada cheia de buracos. Uma hora, a queda é inevitável. Mas prestar atenção às pernas é como acender uma lanterna. Você enxerga o perigo antes e consegue mudar de rota. E é isso que este vídeo quis entregar: clareza. A consciência de que não são apenas músculos ou ossos. As pernas são um termômetro da vida. Se você cuidar delas, estará cuidando do seu coração, do seu cérebro e da sua longevidade. Agora, se essa mensagem fez sentido para você, inscreva-se no canal. Aqui, cada vídeo é feito para que você tenha mais lucidez, mais vitalidade e mais anos de vida com qualidade. Aproveite também para curtir este vídeo. Isso ajuda a espalhar essa informação para outros homens que podem estar precisando desse alerta. E não pare por aqui. Explore os outros vídeos do canal, porque juntos eles formam um verdadeiro manual de sobrevivência para quem já passou dos 50. Eu fico por aqui. Cuide bem das suas pernas, porque nelas começa o caminho para uma vida longa. Até o próximo vídeo.